Bom, hoje a gente está aqui para nossa sexta aula de laboratório e a ideia é que hoje a gente vai falar sobre texturas, né? Eu não vou corrigir agora o exercício que a gente deixou na última aula, porque para vocês terem mais tempo mesmo, né? A data de entrega para o exercício de redes convolucionais está aqui para o dia 8 de março, 8 de maio, né? Então, hoje a gente vai ter uma aula que ela também não tem exercício, ela vai ser uma aula de demonstração de algumas coisas, né, falar de alguns conceitos de textura, e aí vocês vão ter tempo para continuar trabalhando, né, no anterior, sem se preocupar com novos exercícios agora, tá? Então, a ideia é que a gente possa entender a textura, né, dentro desse contexto de ambiente 3D, que ela realmente vai fazer essa ligação, como o professor Luiz Hélio vinha falando, da de todo o estudo que a gente fez ali relativo a imagens com essa parte de geometria, né, e dos objetos. A gente vai ver que textura é um mecanismo muito poderoso para adicionar atributos, né, nos objetos 3D, assim, atributos que seriam difíceis de modelar, muito trabalhosos ou custosos computacionalmente, de modelar diretamente na geometria ali, e a gente vai conseguir dar uma qualidade visual e mapear esses atributos visuais por meio de imagens ou às vezes até coisas que você pode criar a partir de alguma função, assim, né? A textura pode ser procedural e tal, ou pode estar numa rede neural, né? Como a gente tem visto aqui no curso, né? Como representar imagens, esse tipo de coisa, em uma rede. Beleza? Então, pode ser interessante para vocês virem nesse link, né? Aqui vocês podem. Dá para chegar nele pela página do curso, aqui no schedule, né? Deixa eu garantir que eu tô com a última versão. Tá aqui em textures. Você vai cair aqui e aí você pode abrir o Colab nesse link e se quiser ir acompanhando junto, né? Algumas coisas você não vai conseguir executar da mesma forma porque esse tem alguns arquivos que são meus, né? Mas você pode depois substituir para ver como é que funciona e tal, usar algumas imagens suas mesmo, né? Então eu vou abrir aqui o Colab. Eu já deixei tudo pré-executado por causa da gente ter algum problema aqui com rodar na hora, né? Pouco antes da aula mesmo estava um pouco lento aqui. Mas aí, se der, a gente faz algumas alterações aqui na hora, porque eu quero mostrar uma coisinha diferente para vocês, tá? Então, a primeira célula aqui, como sempre, né? Células iniciais são para importar, instalar o PyTorch 3D, né? Que não está instalado, e importar as bibliotecas que a gente precisa. Essas aqui eu já rodei previamente. Tem essa célula para fazer o download da malha da vaquinha, que a gente vai utilizar também, assim como usou no assignment lá anterior, né? A gente vai usar essa malha da vaquinha aqui, e ela foi baixada para cá, data. Vamos ver, tá certinho aqui, Calm Mesh. Então já temos aqui a malha para trabalhar. Aí aqui para a gente verificar se tem acesso à GPU, eu previamente já modifiquei aqui o runtime para GPU, para a gente poder rodar, que a gente vai ter que renderizar umas coisas mais rápido. E eu também conectei o meu Google Drive, né? Então eu comentei para vocês que se vocês conectarem o Drive, vocês têm acesso aos arquivos aqui, vocês não precisam se preocupar com eles serem deletados, né, ao fim da sessão. E aí aqui no meu Google Drive tem um arquivo desse tipo aqui, OBJ, que é um arquivo que está descrevendo uma malha 3D, né? Ele tem ali as informações das coordenadas 3D, né, x, y, z, no espaço. Ele tem as informações das faces, né? São faces triangulares, como é que a gente associa essas coordenadas. A gente vai falar um pouco disso mais à frente. E ele também tem informação de material e textura que está sendo utilizado por esse objeto aqui, tá? E no caso aqui é terra, porque de fato a gente está usando uma textura do nosso planeta, né? Planeta Terra. Beleza, está rodando direitinho. E aí, onde é que a gente visualiza essa coisa da textura, né? Acho que eu vou até puxar para cima aqui um outro trecho.
antes da gente ver essas imagens e olhar direitinho para elas, que a gente pode olhar informações aqui da malha. Vou puxar para lá essas duas células. Uhum. Certo. Então, eu defini essa função aqui que ela chama algumas das funções lá que a gente tem no PyTorch 3D, né, para essa estrutura de dados aqui, mesh. Então, a gente vai poder ver aqui, ó, vértices, faces e também informações sobre textura e um atributo novo que a gente não tinha estudado até agora aqui, que era essa coordenada UV, né, das texturas. A gente ainda não tinha visto nenhum exemplo com isso. Vai ser importante para a gente agora, tá? Então, vou pedir para mostrar aqui informações dessa textura, dessa malha da Terra. Está falando aqui para a gente, então, que essa malha tem 5.050 vértices, né? Então, a primeira coordenada aqui é o número de malhas aqui no batch, né, nesse agrupamento, a gente tem uma malha só. E aí você vê que são 5.050 vértices, né, com 3 coordenadas aqui. E a gente tem 9.800 faces, né, também com 3 coordenadas, em triângulos, né. E aí aqui embaixo está mostrando esse textura maps padded, que tem 800 por 1.600 por 3. Então, isso aqui também, né, um único dado no batch. Essa aqui é a altura, né, de uma imagem, e essa aqui é a largura, né? Então, assim, width e height de uma imagem, e 3 porque está com 3 coordenadas, né, de cor, assim, né? Deve estar no espaço RGB, né, vermelho, verde e azul, né? Então, está trabalhando ali no espaço tricromático. E aí, quando a gente olha para cá, para texturas também, só que esse outro atributo aqui, né, vértice UV, a gente tem 5.050, ou seja, mesmo número de coordenadas que a gente tem aqui de vértices, e 2, né? Então, essas coordenadas UV, né, são coordenadas normalizadas, aqui tem uns valores para a gente olhar, 0 e vai crescendo aqui, e elas vão de 0 até 1, tá? De 0 a 1 em X, 0 a 1 em Y. E elas vão representar, então, posições dentro dessa imagem aqui, que é o nosso mapa de textura. A ideia é que a gente vai poder envelopar, né, pegar a nossa geometria, que no caso aqui é simplesmente uma esfera, e como se a gente pudesse envelopar essa esfera com a imagem, né? Então, você tem uma imagem que tem um suporte plano, né? A gente já está acostumado a ver a imagem como um retângulo ali, né? De altura por largura, e a gente poderia deformar ela, né, em cima de uma superfície com uma forma arbitrária para transferir aquelas informações, né, de cor e pode ter até outros tipos de atributos que estão guardados nesse mapa, que é 2D, para nossa geometria, né? Só que para fazer isso de uma maneira que faça sentido, a gente tem que ter uma forma de dizer quais são, assim, da onde a gente quer tirar, né? Como é que a gente vai mapear esses atributos que estão lá no espaço 2D nessa superfície que ela está nas coordenadas 3D, mas ela é uma coisa 2D também, né? Uma variedade de dimensão 2, só que ela está mergulhada em um espaço tridimensional, né? Então a gente tem que ter esse mapeamento, né, das coordenadas de um para o outro, que chama de atlas de textura, para poder fazer isso corretamente. E esse dado aqui me parece que foi o próprio PyTorch 3D que calculou, que seriam aqui coordenadas relativas às faces, né? Porque eu lembro que eu calculei apenas essas aqui para fazer essa malha. A gente não vai se preocupar com essa aqui, a gente vai pensar em termos dessa aqui mesmo, dá para fazer os cálculos em cima dela. Então, se a gente quiser visualizar a textura no PyTorch 3D, você pode utilizar o Matplotlib para isso, ó, em MShow, mas você precisa ter acesso à informação da textura mesmo, né? Então, aqui eu estou em cima da malha,
estou olhando o atributo de texturas, que a gente estava olhando aqui para conseguir essas informações, e aí esse maps padded, ele está dando para a gente esse tensor que tem os pixels mesmo, né? E aí aqui, na próxima linha, a gente está rodando esse squeeze, que ele vai remover uma dimensão, né, do tensor. Ele remove essa... Assim, às vezes a gente tem tensores que têm dimensão 1 em alguma desses eixos, né? Que é o caso aqui, porque tem um batch só. E a gente não precisa disso, né? A gente quer, na verdade, uma imagem que seja 800 por 1600 por 3. É só isso que a gente precisa para visualizar. Então, esse squeeze aqui vai remover essa primeira dimensão. Se ela tivesse lá no final, você podia passar o índice aqui para fazer o squeeze, tá? Garantir que está na CPU, porque o Matplotlib não sabe... Na verdade, o Matplotlib precisa visualizar vetores da NumPy, não tensores do PyTorch. E você não consegue passar para um vetor da NumPy um tensor que está na GPU. Então, por isso que é comum você ver esse tipo de padrão aqui em códigos com PyTorch, né? Passa para a CPU e depois roda no NumPy. Tá, e aí aqui é só o tamanho da imagem mesmo, e eu estou tirando grid, essas coisas, para a gente poder só olhar a imagem, tá? Então, vou dar aqui para ver se está direitinho. Começou a ficar um pouquinho lento, mas beleza, deu certo. Então, aqui está a imagem que foi dada como textura ali, né? É até curioso que é uma forma que a gente não está tão habituado de ver, né? O mapa da Terra. Então, o mapa da Terra, a Terra é esférica, né? Para você conseguir enxergar ela como um mapa plano, assim como a gente faz, você precisa fazer uma projeção. Tem algumas formas diferentes de você fazer esse tipo de projeção. A projeção que a gente tem aqui é um tipo de projeção equiretangular, né? Que é aquela que é usada como base para o mapa lá de Mercator, que ela vai fazer muitas distorções nessas regiões aqui, né? Porque à medida que você olha próximo do Equador, você tem uma circunferência que é muito grande, né? As circunferências vão diminuindo, só que você está mapeando circunferências cada vez menores, né? De perímetros menores, na mesma nessa mesma quantidade de espaço aqui, né? De pixels, né? Na direção horizontal. Então, você está causando distorções maiores à medida que você se aproxima dessa região aqui no norte ou no sul, né? Então, geralmente a gente está habituado a ver esse tipo de distorção nos polos, né? O polo norte, os polos geográficos da Terra, né? Polo norte e polo sul, você pode falar que é o polo de alguma esfera, mas o polo geográfico da Terra. E aqui a gente está vendo a distorção num outro lugar, né? Porque os polos, eles estão, dessa vez aqui nessas extremidades, né? Você está vendo aqui até a América aqui está como se tivesse rotacionado de 90 graus em relação ao que a gente está habituado a ver. Então a distorção ela está aparecendo mais aqui, né? Que parece ser um trecho da África aqui, né? Talvez quase na Ásia também, né? E aí vai tendo a distorção. E aí, uma coisa interessante que a gente pode fazer com o PyTorch 3D é olhar aquelas coordenadas UV em cima do nosso mapa de textura, né? Então, só rodar de novo para a gente garantir que essas variáveis existem aqui. A gente tem que ver a mesma imagem com uns pontinhos, né? Um pontilhado em cima. E aqueles pontos, eles representam aquelas coordenadas que a gente estava vendo aqui, né? As coordenadas UV. Então, geralmente esses sistemas de coordenadas são o seguinte, né? Você tem o 0, 0 aqui no canto superior esquerdo, e aí você vai andando com X na horizontal. Então, aqui você vai ter o 1, 0, né? 1 no X e 0 no Y. E você anda com o Y né? O V, na verdade, né? Na vertical. Então, aqui seria as coordenadas 0 de U e 1 no V, né? Começou a ficar demorado aqui. Não sei se eu vou rodar de novo as coisas aqui. Não sei o que está rolando com o Colab agora. Tá, daqui a pouquinho a gente volta aqui para visualizar isso. Uma outra
malha que eu tenho também aqui nesse meu... Opa, carregou, ótimo. Então aqui a gente consegue ver os pontos, né? E nesse caso aqui, que é uma projeção equiretangular de uma esfera, eles estão bem distribuídos, assim, né? Estão espaçados aqui, né, basicamente na mesma distância. E isso tem a ver com como a malha está estruturada, né? Se a gente for olhar para a malha aqui da esfera, essa malha ela foi construída da seguinte forma: você pega uma representação paramétrica da esfera, que você tem ali aqueles ângulos, né, φ, θ, que você pode caminhar e você multiplica por um raio, e com isso você consegue tomar intervalos iguais ali, né, dividir os ângulos φ e θ, né, na direção horizontal e vertical, em intervalos iguais, você constrói pontos, amostra pontos, né, no espaço dessa forma, e depois você conecta pontos que são vizinhos, né, você vai conectando eles em triângulos e fechando. Então a esfera tem essa característica, é bem regular, e aí calcular essas coordenadas aqui para mapear num espaço 2D como esse fica trivial, né? Mas a esfera podia estar com uma geometria diferente, e aí seria diferente aqui a forma como a gente precisaria passar. A gente vai ver isso numa malha, na malha da vaquinha, que é uma malha mais complicada, né? Aí, de maneira semelhante, tem aqui essa malha aqui, que é uma malha de um plano, só um plano mesmo, né, no espaço. E a textura dela, essa textura aqui de tijolos, né? E eu quero rodar isso aqui para mostrar para vocês o código de visualizar aqui, né? Deixa eu lembrar qual que é o nome da função. Show Mesh Info. Vamos dar uma olhada nas informações dessa malha. Wall Mesh. Legal. Então, olha só que interessante. Essa é uma malha aqui, ela tem 4 vértices, né? E 2 faces apenas, tá? Porque, assim, o mínimo que você precisa realmente para representar um plano, né? É você dar os vértices aqui da extremidade e formar 2 triângulos, né? Você pode formar um assim, né? Cortando aqui na diagonal, e o segundo também aqui em cima, né? Então, é realmente o mínimo que tem aqui. E aí as coordenadas de textura que estão sendo passadas aqui são 1, 0, 0, 0, 0, 1 e 1, 1, né? Ou seja, coordenadas que estão realmente nos extremos. Se olhar assim com cuidado, é porque os tijolos são avermelhados também, né? Mas aqui, assim, dá para ver que os pontos que estão marcados com coordenadas de textura são realmente esses pontos extremos. E isso aqui é um exemplo interessante para mostrar que você não precisa ter coordenadas distribuídas ao longo do objeto inteiro. Se for possível, na hora de renderizar, né, de você visualizar essa coisa, você calcular os pontos intermediários ali de uma forma que faça sentido, assim. Então, como assim? O plano, né, ele tá o plano e a imagem, elas são assim, o plano é um suporte da imagem, né? O suporte da imagem é um plano também, um retângulo também, né? Então, no máximo, o máximo que você pode ter em relação à textura e o plano, que é esse objeto, é uma distorção de, né? De repente, a largura do plano, ela é um espaço menor, tem uma razão diferente, né? A razão de largura e altura do plano 3D, ela pode ser diferente da relação de largura e altura da sua imagem, né? Mas você quer manter a ordem no sentido de que, assim, um ponto que esteja aqui no meio, né? Você quer que ele pegue um valor proporcional aqui na textura, né? Se você pegar um ponto exatamente aqui no meio, independente dessa proporção que tem lá no seu plano, você quer que ele pegue o valor que está realmente no meio da textura, por exemplo. Então você quer fazer essa coisa de maneira proporcional. E essas engines, né, que você utiliza aí para renderizar, e o PyTorch 3D não é diferente, elas vão fazer esse cálculo, né, quando você vai fazer rasterização do seu objeto, ela vai fazer interpolação
dos valores que tem que aparecer aqui no meio, baseado nas coordenadas de textura que você está passando aqui, né? Então, como é só um plano mesmo, ele vai fazer aqui, isso só tem valor aqui e aqui, então ele sabe que no começo ele tem que pegar o valor que está aqui, e lá no final ele tem que pegar o valor que está aqui, e ele vai realmente interpolar linearmente, né, ou da forma como tiver pré-definido lá nesse renderizador, e vai interpolar os valores aqui dentro, certo? E se estiver aqui no meio, ele vai ter que fazer uma interpolação, né, bilinear. Na verdade, ele sempre faz uma interpolação bilinear, só que aqui no canto você não está pegando valores ao longo dessa direção. Então, aqui realmente é o mínimo que a gente precisa para, por meio de interpolação, inferir quais seriam os valores que estão ali no meio, né? Já no caso aqui da nossa esfera, isso acontece também, só que acontece entre esses valores aqui, né? Então, entre esses pontos, a gente dá mais exemplos ali, né? Mais amostras mesmo, para que ele possa interpolar apenas nos valores que ele não tem aqui. Legal. Aí, aqui a gente tem a malha da vaquinha e ela tem um mapa de textura diferente. Legal, voltou a rodar rápido. Então, já vou mostrar direto a versão dele aqui, né, com os pontos. Você vê que ele não utiliza, por exemplo, todos os pontos que estão ali na imagem, né? E dá até para ver, né, se formando aqui alguns trechos, né, tipo o rosto da vaquinha, né, parte do corpo e tal, por meio desse mapa de textura. Então, as coordenadas UV aqui, elas são bem mais complicadas de serem calculadas, né? Esses aqui são os pontos, você vê que eles não estão utilizando todos os valores da textura. E, em muitos casos, é o que a gente vai ter, assim, né? Que tem malhas que são mais complicadas do que uma esfera, do que coisas, do que figuras, assim, mais simples. E, e aí, o mapeamento tem essa relação. Inclusive, é um mapeamento que tá bem recortado, né? Você consegue ver clusters, assim, de coisas, né? Então, essa é uma tarefa bem chata, assim, de se resolver, né? Um problema não trivial de calcular essas coisas. É a única forma da gente mapear a textura? Não, não é. Não é, mas é uma forma que é utilizada em muitos renderizadores clássicos mesmo, né? Assim, sei lá, trabalhar com OpenGL, por exemplo. Em geral, você vai fazer esse tipo de coisa. Mas você também pode dar porque assim, você está usando esse mapa UV, né, para você obter, no fundo, uma informação de cor, uma informação de atributo dentro de um mapa 2D, né? Mas se você tiver esse valor de cor diretamente, você poderia, né, utilizar esse valor. Né? Eu acho que tem um exemplo aqui para a gente ver isso. E eu estou trabalhando até com umas coisas que têm relação com isso, mas eu não consegui integrar aqui no Colab. Talvez eu mostre depois para vocês no outro lugar que eu estou trabalhando. Beleza? Vamos passar para a próxima coisa. Então, aqui tem um trecho de código que vocês já devem ter visto em outros assignments, né? Que define um renderizador aqui no PyTorch 3D para a gente poder visualizar as malhas. Beleza, voltou a ficar rápido. Então, aqui a gente está visualizando a malha da vaquinha com a textura em cima, né? Então, você vê que não tem buraco, né? Os valores eles são interpolados aqui em cima da malha, né? Porque assim, você tem os vértices, mas durante o processo de cálculo lá de renderização, né, por rasterização, a gente vai fazer operações para transformar esses vértices em fragmentos que vão precisar ser atribuídos cores, né? E que vão ser mapeados, projetados numa tela 2D, né? Para a gente visualizar depois, né? E aí, nesse momento, a gente tem que fazer esses cálculos de interpolação de textura. E beleza, tá. Aí aqui tem a renderização daquela esfera lá
com o mapa da Terra, né, utilizando o mesmo render que a gente definiu ali em cima. E uma coisa que é muito interessante assim da gente perceber é que uma mesma geometria pode representar coisas bem diferentes dependendo da textura que você utiliza, né? Então, aqui a gente está utilizando uma textura que tem esse mapa aqui retangular da Terra, mas você poderia representar, por exemplo, qualquer outro planeta se você tivesse ali um mapa aqui retangular, sei lá, de Marte, ou até mesmo uma Lua, né? Sei lá, nossa Lua poderia ter um mapa aqui retangular que você representaria isso, que você faria esse mapeamento aqui. E você pode fazer algumas coisas um pouco mais complicadas também, dentro desse aspecto. Então, a gente está mapeando aqui cores, mas uma informação que é utilizada no processo de renderização, você vê que esse render aqui, ele tem iluminação, por exemplo, ó, tá vendo que tem um reflexo especular aqui, né, no nariz da vaquinha. Então, assim, para calcular como que a iluminação, por exemplo, vai impactar ali a malha e tal, você precisa de informações de normal também, né? O vetor normal, a superfície. E você pode conseguir calcular essas informações, né? Por exemplo, pegando uma face, né? Você tem um triângulo que forma a face ali do teu objeto, você calcula a normal daquele triângulo e você pode calcular normal nos vértices a partir das normais dos triângulos que estão em torno dele, né? Então tem forma de se fazer isso. E se você modificar artificialmente, né, a normal do teu objeto, você vai mudar a forma como ele interage com a luz e com a iluminação e como que todo o resultado, né, inclusive como assim pode fazer alguns efeitos em cima dessa textura, né? Então, superfícies assim, um planeta que é bem rochoso, ou uma coisa tipo a Lua que tem crateras e tal, você não precisaria necessariamente modelar essas crateras, você poderia ter uma superfície simples como essa, que é uma esfera perfeita, assim, né, uma esfera bem regular, e você fazer essa modificação artificialmente na normal do teu objeto, para que depois que você renderizasse, você simulasse que existem algumas deformações, algumas imperfeições ali no objeto, né? Então, essa parte de microgeometria, né, a gente tem a macrogeometria ali representada pelos vértices, né, a geometria de fato modelada do objeto, mas a microgeometria você pode passar esses detalhes tanto por textura, né, que dão aqui uma ideia de aqui é água, aqui tem o gelo, etc., como também por essas modificações normais, né, e outros atributos do teu objeto, né? Então, isso é uma coisa bem legal. E aí aqui eu trouxe um outro exemplo, que é a mesma geometria, né? Eu só mudei o nome do arquivo, mas é exatamente o mesmo arquivo da Terra que a gente abriu lá em cima, com uma outra textura, né? Então, eu peguei uma imagem que é uma representação equiretangular também, só que de um ambiente indoor. Vamos ver se ele abre aqui. Isso. Deixa eu puxar aqui para a gente ver um pouquinho melhor. Tá vendo? Então, esse aqui é um ambiente fechado, né? Parece uma igreja, que tem aqui uns bancos, né? E a gente consegue ver as deformações, né? Que eu estava comentando, né? Da projeção aqui retangular, principalmente aqui em cima, no teto. Várias linhas retas, né? Linhas que a gente consegue pensar que seriam retas, né? No mundo, como esses bancos aqui, ou coisas aqui, marcações aqui no teto, elas estão bem curvadas. E você poderia utilizar essa textura numa esfera também, né? E aí você vai mapear, né, na esfera essa textura, e você pode colocar a câmera dentro da esfera e não fora, como a gente estava vendo a Terra ali, né? Você coloca a câmera dentro da esfera e consegue visualizar um trecho dessa imagem sem essas distorções, né?
Então, como aqui está meio lento, deixa eu ver se eu tenho num outro site aqui, eu tenho uma visualização dessa para mostrar para vocês, para a gente não arriscar ali, né? Deixa eu ver aqui. Olha. Então, por exemplo, isso aqui é uma, né, representação aqui retangular de um ambiente interno também, né, uma pizzaria. Aqui tem um código até de como é que gera a esfera, do jeito que eu estava comentando para vocês, né, em termos de meridianos e paralelos. Aí, se eu olhar aqui de fora a esfera, né, não faz muito sentido, né? Estou olhando por aquela câmera que eu usei para renderizar a Terra, mas aqui não está corrigido ainda, acho que tá, deixa eu ver. Isso. Se eu olhar de dentro da esfera, tá vendo? A gente tem a visualização sem aquelas distorções, porque eu mapeei na superfície adequada para aquilo, né? Para a projeção que tinha sido passada. Só que aí é isso, à medida que eu me movo para fora do eixo que foi capturado aquela panorâmica, você começa a ver as distorções até que você vê a esfera, né, mesmo, né? Então, assim, bem interessante. Acho que isso aqui foi, né? Beleza. Então, da mesma forma aqui, né? Mostrando que são as mesmas coordenadas de Thales, textura, né? Diga. só uma pergunta. Então, se eu, por exemplo, se eu pegar um algoritmo como o Hansak e fizer, por exemplo, se eu pegar e for tirando fotos em partes dessa, por exemplo, dessa figura aí. Então, eu tiro, sei lá, uma foto, outra foto, monto com o Hansak, eu consigo fazer aquela reconstrução que você mostrou? O que você vai. Acho que você está descrevendo é uma forma de resolver o problema de criar panorama, né? Que Criar você vai, panorama e depois. a partir de imagens que têm um campo de visão menor, você vai querer encontrar correspondências entre eles, né? Você vai usar o Hansen para filtrar essas correspondências e depois você tem que ter um algoritmo de juntar elas e fazer a imagem maior, né? Sim, aí dá para aplicar É, essa questão da textura e depois fazer aquela reconstrução que você mostrou? dá, só que é, a superfície que você vai usar depende da escolha de projeção que você vai fazer, porque assim, essa projeção aqui retangular, do jeito que está aqui, né? Se você fizer uma imagem tipo essa, que tem esse tipo de distorção, você vai mapear ela numa esfera igual eu mapeei. Mas você pode unir essas imagens de outras formas. Você pode fazer ela de uma maneira que ela deveria ser projetada num cilindro, por exemplo. Né? Quando você olha para... Se você fizer uma união apenas na direção, mudando a câmera assim na horizontal, né? Que é bem fácil de fazer com celulares hoje em dia, por exemplo. Você vai ter uma coisa que seria envelopável num cilindro, né? E aí você iria ter que usar isso para fazer um mapeamento. Você poderia ter um tipo de coisa que é cúbico, que na verdade são várias imagens que têm menos distorção, né? Que parecem imagens de campo de visão menor, só que elas são grudadas de forma a montar tipo aqueles cubos de criança, né? Que a criança vai dobrando e, e monta o cubo, né? Que você recorta, assim. Então, a forma de projetar depende de como você vai juntar elas e que tipo de imagem você vai ter no final. E obrigado. Né? Temos mais alguma dúvida, alguma pergunta, comentário? Beleza. Esse aqui é um bom momento para dúvidas, assim, que eu vou começar a mostrar outros exemplos aí embaixo. Eu tenho uma dúvida. De... Essa disposição das amostras, desses samples, ela é feita de forma automática ou é manual? Não, é manual, é bem trabalhoso aí. Tipo, nesse Ela caso não é aqui é possível. simples, né? Eu acho que eu tenho até o código, acho que o código que eu coloquei aqui até faz isso também, cadê? Ó. Então, nesse caso que é bem distribuído ali, né? Uhum. Essa esfera, eu tenho aqui uma quantidade de meridianos, de paralelos que eu quero lá mostrar, tenho o raio da esfera, e aí eu uso
realmente distribuo aqui, ó, tem 2 fós, ó, um para cada paralelo e para cada meridiano. Você faz uma divisão mesmo aqui regular do ângulo θ, que divide os paralelos, e do ângulo φ aqui, que vai dividir os meridianos. Uhum. E aí a forma de calcular o u e o v fica aqui você dividir 1 sobre, tipo, 2π, né? Uhum. Então isso É a aqui é simples. parametrização da esfera, né? Isso, a parametrização das fezes, exatamente. Mas no caso da Agora, vaquinha, ali no como caso da fica? vaquinha, você faz isso num... Geralmente, artista faz isso num software, tipo Blender, Maya, porque eu não sei uma fórmula de calcular isso, entendeu? Não tem uma fórmula fechada Entendi. para qualquer superfície. Entendi, perfeito. Uma coisa que você pode fazer, pensando aqui agora, eu não acho que as pessoas fazem isso, né? Talvez exista algum caso que você queira fazer isso. Você monta uma esfera, por exemplo, que é uma superfície que você sabe fazer, e você deforma ela na vaca, entendeu? Uhum. Uhum. É uma forma de Perfeito. fazer, só que, tipo assim, se você tiver essa esfera e deformou na vaca, você tem umas coordenadas que ocupam a imagem inteira. Só que aí você vai precisar de uma textura que não é assim, né? Você vai precisar de uma textura que está deformada de maneira que é retangular também, entendeu? Uhum. É o problema que eu estava conversando com outro colega que perguntou dos panoramas. Perfeito. Beleza. Mais alguma? O Alisson, então quer dizer que você, resolvendo o problema das coordenadas, seja analiticamente ou desenhando, ou com equipamento para recuperar, você resolve o seu problema desse mapeamento de textura, né? Isso. Então, por exemplo, aquele equipamento lá o laser scanner, se eu quiser, uma vaca inclusive, né? Se eu escanear ela, então já resolvi meu problema, né? Preciso... Eu não sei se eu não acho que o scanner te dá a coordenada UV, né? Eu acho que o scanner ele te dá a informação 3D, mas ele não te dá como que você mapeia isso num plano, né? Você precisa de uma informação, você precisa de uma parametrização para você saber como é que você sai de um plano para as suas coordenadas em 3D, né? Alisson, deixa eu interromper e complementar um pouquinho. Uhum. Eu vou colocar na página um link para um curso que a gente deu lá no INPA já há um tempo, no verão, né? Que é um curso de fotografia 3D. Exatamente cobre esse processo todo. Na verdade, cobre o processo de scanning, e uma vez tendo scanning, se você quer fazer textura, então você tem um processo que você junta uma coisa com outra, mais ou menos o que o Alisson falou, mas são 2 etapas. Quer dizer, uma etapa você pega a geometria, da outra etapa você pega os atributos de textura e você tem que juntar um com o outro. E aí, nesse curso, a gente explica como fazer isso. E tem várias maneiras, quer dizer, a gente discute algumas, depois a gente pode elaborar mais nisso. Beleza. Então, seguindo para a próxima parte, eu vou apresentar um outro render aqui. A gente vai trabalhar agora com nuvem de pontos, que é essa função aqui, ela vem do PyTorch 3D mesmo, tá? A plot batch aqui, ela vem aqui desse submódulo de visualização. E ela usa o Plotly como back-end, que é diferente do renderizador que a gente estava vendo ali, tá? Então, a gente pode aqui pedir para visualizar, e é uma visualização interativa, que ele está mostrando aqui só a malha da vaquinha, né? Então aqui ele não bota textura, eu acho que ele faz textura só com nuvem de ponto. Tá? E a gente pode fazer aqui algumas manipulações dessa malha. No caso, eu vou querer ter 2 malhas aqui, né, para a gente poder trabalhar e ver algumas coisas, né, de operações do PyTorch. Então, tem uma malha que
a gente cria aqui fazendo um escalamento, né, de 0,4 de uma malha inicial que foi movida, né? Então aqui movendo em Y em Z. E tem uma segunda malha aqui, assim, na verdade, tem essa double mesh que vai juntar uma malha deslocada e essa two meshes que vai ter aqui a malha original com a deslocada. E a gente vai poder visualizar essa two meshes aqui. Então aqui, usando a mesma função, né, só que passando duas colunas, a gente está visualizando primeiro aqui, né, o que a gente colocou como mesh, e aqui do outro lado essa double mesh que está com a pequenininha unida aqui também. Tá vendo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Então aí, se a gente quiser olhar o mapa de textura agora da double mesh, às vezes demora, às vezes vai rápido, né? Não sei o que está rolando. Mas a ideia é que a gente duplicou tudo, né? Embora esse visualizador do plotter aqui não visualize, a gente duplicou tudo aqui, né? Dessas malhas. E, assim, duplicou e uniu, né? Porque uniu numa única variável aqui do tipo meshes. E aí, quando a gente pedir para visualizar aqui, a gente tem que ver uma única imagem, assim, né? Tudo junto ali, os dois mapas de textura. E, assim, como a gente não mexeu nas coordenadas de textura nem nada, vai ser muito parecido, né? Então, você vê que escalamento da superfície, como a gente mexe aí com a parte de geometria, não vai mudar nada disso aqui, das coordenadas de UV, né? Tá demorando aqui, né? Tá, deixa eu dar uma olhadinha que a gente tem aqui embaixo. É usar o renderizador antigo para poder ver as malhas, né? Tá, vamos seguir, depois a gente volta ali. Então, aqui é o mesmo código que a gente tinha ali em cima, né? Se a gente não tivesse tão lento assim, eu dupliquei o código, eu poderia modificar lá para a gente visualizar a esfera por dentro dali, né? Mas é melhor mostrar para vocês já no outro site. Então, assim, esse mesmo código de renderização, a gente pode usar esse renderizador aqui para visualizar as nossas malhas, né? Então, isso aqui vai fazer com que a gente tenha, assim, tem duas malhas aqui, né? Tem duas instâncias, né? O batch tem tamanho 2 aqui no começo. E aí, quando a gente pede para renderizar, ele vai me dar duas imagens também, né? Então, nessa primeira coordenada aqui, eu posso pedir uma dessas imagens no 0 e a outra imagem no 1, né? E fazer subplots aqui para botar as duas juntas, né? E aí você vê que a textura aqui onde tem duas imagens, né? Como a gente não mexeu ali nas coordenadas UV, elas estão calculadas direitinho em relação àquelas imagens. A gente vê as duas vacas certinho, né? Então, assim, repara que a gente não está visualizando... Aqui não são duas malhas independentes. Isso aqui é uma malha só que foi unida, né? Eram duas malhas separadas, mas agora é uma malha só unida e foi renderizado corretamente. Beleza, aqui, ó. Então, a malha só que tem essas coordenadas aqui. E a gente pode calcular essa informação de cor diretamente para cada vértice também, tá? Ao invés de fazer o uso dessas coordenadas UV para calcular em cima de uma imagem, a gente pode calcular para cada vértice. E aí aqui tem
duas texturas por vértice que estão sendo construídas, né? Então, uma delas é essa aqui de gradiente, que ela está sendo construída simplesmente em cima dos valores de coordenada dos vértices, né? Então, é como se você estivesse visualizando assim a coordenada x como uma coisa avermelhada, aí o quanto que você está andando em y como verde e o quanto você está andando em z como azul, tá? E esse escalamento aqui é só para garantir que as coisas estão dentro do intervalo 0, 1, para serem interpretados como cores corretamente, tá? E aí esse random aqui é realmente pegar cores aleatórias. E aí é rand-like porque eu quero um tensor que tenha as mesmas dimensões desse tensor aqui, né? Mas que seja aleatório, tá? E aí a gente cria esse outro tipo de textura aqui no PyTorch 3D, né? Então esse texture vertex é um tipo de objeto particular para você utilizar numa malha quando você vai usar nessa visão do renderizador de que você quer calcular as texturas a partir dos valores de cor que já estão dados em cada vértice. Tá? Então aqui a gente não vai utilizar as coordenadas UV para calcular essas cores a partir de uma imagem. E aí, assim, a gente está criando aqui esse objeto, utilizando as duas texturas que a gente criou antes, e criando essa malha, veja, passando os mesmos vértices, né? Então a malha aqui tem um batch, né, com duas malhas dentro. Então são os mesmos vértices, são a mesma lista de faces também, então não está mexendo na geometria, na forma da malha. E as texturas, uma delas vai ter essa textura aqui que é de gradiente e a outra vai ter uma textura aleatória. Né? E a gente pede aqui para visualizar elas. E aí essa texture vertex aqui, ela funciona com o Plotly, né? Quando você dá a informação de cor por vértice, você consegue visualizar dentro desse visualizador aqui do PyTorch 3D. Tá? A outra lá de UV não funciona aqui no Plotly, a gente tem que renderizar no renderizador normal. Né? Mas você vê que o aleatório fica bem aleatório mesmo, né? Mas isso aqui até faz uma transição assim, suave das coisas, né? Porque a medida a vaquinha não tem buracos assim, né? Assim, a informação de vértice dela vai mudando devagar, né? E aqui tá, aqui a gente está usando o renderizador do PyTorch 3D, né? O que não é baseado no Plotly, é aquele renderizador diferenciável que a gente vai estudar depois como é que ele funciona. E aí tá aqui as duas imagens também. Aí uma coisa interessante que a gente vai até usar em algum outro assignment no futuro é que você consegue amostrar pontos sobre uma malha utilizando o PyTorch 3D, tá? Então tem essa função aqui, sample points from meshes. Aqui a gente vai mostrar 20.000 pontos sobre a malha e a gente pode pedir para vir textura também, tá? Então você vai ter uma nuvem de pontos e para cada ponto você tem informação de cor, né? Como a gente acabou de ver que quando a gente tem informação de cor por vértice, a gente consegue visualizar aqui com o Plotly. Então, usando a malha da vaquinha, essa malha original aqui, se a gente mostrar os vértices, a gente consegue visualizar ela aqui no Plotly. Tá? E aí, quanto mais perto você chega, né, mais você vê os buracos, né? Então, para ver a cor mesmo, assim, é bom estar um pouquinho afastado. Você não pode afastar demais também, senão não vê nada. Ok. A gente pode unir, né, essas coisas e visualizar aqui no Plotly tanto nuvem de pontos como malha junto, tá?
não tem nenhum problema, ele lida com os dois. Basta você conseguir juntar, né? Quem está basicamente manipulando os tensores, um para nuvem de pontos e o outro que a gente já tinha, né? Que era essa malha colorida aqui por vez. E, bom, acabou. Acabou que a gente podia falar aqui em termos de Alisson, representação de textura no PyTorch 3D. Diga aí. Alisson, isso se mostrou, eu achei bem interessante. E aí começou a dar umas ideias assim de você conseguir visualizar os órgãos humanos dessa forma, né? De uma forma interativa. Você pode ver se você tiver a malha ou pontos, enfim, você tem que ter essa geometria e adquirir a textura de alguma forma, né? Essas texturas até que parecem órgãos, assim, até tem coisas que geram proceduralmente, né? Mas eu não entendi, tu quer conseguir essa informação real mesmo ou você quer fazer isso de Não, maneira... digamos que tivesse aquela... É que tá me fugindo agora, mas digamos, você está fazendo uma coisa interativa, o médico está fazendo uma coisa interativa, e aí consegue ficar girando, né, o órgão, e aí consegue visualizar, de repente, a doença, qual procedimento que ele vai fazer, se de repente a gente conseguiria usar essa tecnologia que você está fazendo para isso, né?